Boas-vindas, mestres! Sejam bem-vindos ao SugarCast, que é o podcast do Sugar Made Café. Na nossa primeira edição, nós iremos falar sobre como surgiram os Made Cafés, o que são os Made Cafés, mas antes de começar, eu quero convidar todos os mestres a fazer uma magiquinha aqui comigo, tá bom? Então vamos lá! Eu quero que vocês façam um coraçãozinho com a mão e repitam comigo. Momentos doces! Momentos doces! E coloridos! E coloridos! Vão confeitar? Vão confeitar? O meu coração! O meu coração! Muito bom, mestres! Agora, o nosso podcast está mais mágico, o nosso dia está mais feliz e eu posso continuar. O nosso podcast ele vai ter 5 edições e na edição de hoje a gente vai falar como surgiram os Made Cafés. Para eu poder falar de como surgiram os Made Cafés, primeiro eu vou citar as fontes. Tem um livro que ele fala sobre escapismo. Ele sai um pouquinho do que a gente tá, acostumado dessa coisa fofa, que ele pega um pouco do outro lado, mas eu achei ele muito interessante. O nome desse livro é Escape in Japan, Reflections of Estrangement and Exile in 21st Century. Tá todo em inglês, mas vocês conseguem arranjar o PDF dele na internet. E o segundo livro, ele é assim, eu acho ele até um pouquinho... Ele é muito fruto do tempo dele, ele é um pouquinho vergonha alheia, porque a capa dele é essa, né? E eu vou colocar isso no fundo do vídeo, pra quem for ver o podcast no vídeo, mas basicamente é uma capa amarela com letras enormes chamado Otaku Enciclopédia. Aí tem uma menina vestida de maid e ela tá falando assim, Oni-chan, Matsu Moenin. Ele é muito fruto do tempo dele. Vocês conseguem achar ele na Amazon. Não sei porquê, na Amazon americana tá tipo $10. Mas se vocês forem comprar, ele tá R$254. Não faz o menor sentido esse valor. Mas, se vocês quiserem ler, ele tem na Japan House. Então vocês podem pegar na biblioteca da Japan House. Na verdade, não levar, porque eles não deixam, mas vocês podem ler lá. E por incrível que pareça, apesar essa capa, assim, que eu acho um pouco desastrosa, ele é muito bom. Ele tem muitas fontes. Quem escreveu o livro, ele é muito otaku mesmo. Então ele fez uma boa pesquisa sobre Made Cafés, sobre como funciona, sobre a sociedade otaku japonesa no geral. Algumas coisas são um pouco datadas. Algumas entrevistas que ele fez, principalmente, são um pouco datadas. Mas história é história, a história não vai mudar. Então, ele é uma fonte muito legal. Se vocês quiserem ler, tem lá na Japan House, pra quem é de São Paulo. Então, começando. O que são os Made Cafés? Vocês que estão vendo no YouTube, que não estão só escutando, que estão vendo eu toda vestida assim. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Made Cafés, eu digo que eles são baseados em 3 princípios. O primeiro é o da excelência do atendimento. Se você for num Made Café, você vai... Mesmo que ele tenha temáticas diferentes, você vai ser extremamente bem atendido. Ele tem esse lugar do lúdico, esse lugar da imersão, né? Principalmente da imersão. E claro, a gente não pode deixar de falar da aparência, né? Dos vestidinhos, dessa coisa toda fofa, toda moe, toda... muito bonitinha, né? Então, assim, o Made Café é uma cafeteria temática que se diferencia das demais por causa da imersão que ele traz. Principalmente por causa disso. E como é que surgiram esses Made Cafés? Que daí veio das minhas fontes. Obrigado, fontes. Apesar de algumas serem um pouco... Enfim. Obrigado, fontes. Tá. E como surgiram os Made Cafés? O primeiro Made Café surgiu, na verdade, por causa de um jogo de simulação de namoro. Lá no Japão, eles eram muito, muito... Ainda são, né? Bastante populares. E um jogo chamado Welcome to Pierre Carrot 2 foi fazer uma ação promocional num evento chamado Tokyo Character Collection. E nesse evento eles contrataram algumas meninas para se vestirem como as personagens e fazer uma simulação do restaurante. E fez um sucesso absurdo. Fez muito, muito sucesso. Tanto que depois, numa loja chamada Gamers, eles continuaram a fazer esse café temático durante
assim, isso aconteceu em 98, eles fizeram até mais ou menos os anos 2000. Eles continuaram fazendo esse café do Pia Carote na loja deles. Quando chegou em 2001, que aí sim veio o Keurig Made Café, que é o que a gente tem, né, na história, que eles falam assim, o primeiro Made Café foi o Keurig. E foi realmente o primeiro Made Café físico, mas antes teve essa ação do Pia Carote que eu falei pra vocês. E o Keurig, ele pegou uma temática mais vitoriana. Até hoje ele existe, até hoje ele tá lá em Akihabara, mas ele é um pouco diferente dos cafés que a gente conhece, que eles têm essa interação um pouco mais próxima com as maids, essa interação mais fofa, porque o Keurig, ele tem, tipo, a estética vitoriana, as meninas, elas tocam violino ou algum outro instrumento clássico, e além disso, elas não são tão próximas aos mestres como acontece nos maids cafés que a gente conhece, né, hoje em dia. Então, assim, eu dei até uma olhada. Às vezes o pessoal que vai, assim, com aquela expectativa, porque, nossa, foi o primeiro Made Café e tal, às vezes eles podem se decepcionar um pouco, né? Então, eu vi algumas reviews no Google e o pessoal reclamou um pouco disso, mas é que a temática do Keurig, ela é outra, né? Ela continua... E foi o primeiro, mas ele é um pouco mais distante. Mas ele foi importante, e ele é importante porque ele ainda existe, por ter sido o primeiro físico, o primeiro a dar entrada nesse mundo que a gente conhece hoje. Então, assim, além do Keurig, eu tenho que citar 2 Made Cafés, que eles também são extremamente importantes, porque eles são muito grandes, e eu acho que eles são inspiração no mundo todo, quando a gente fala de qualidade de atendimento, sobre excelência, sobre imersão, sobre fofura. E o primeiro que eu preciso falar é o At Home, que ele foi aberto em 2004. E assim, ele é muito importante, principalmente por causa de uma maid que tem lá, que ela é conhecida como a maid legendária, que é a Hitomi. E a Hitomi, ela foi até conhecida como embaixadora de Akihabara pelo trabalho excelente que ela fez pelos maids café, né? Principalmente pelo At Home. Ela que estruturou o At Home, ela que ajudou a estruturar o At Home, e ela que criou a magiquinha que em todo santo anime a gente ouve quando tem Made Café, que é Moe Moe Kyun. Foi ela a criadora do Moe Moe Kyun, que a gente usa até hoje, e quase todo Made Café é baseado meio que nas coisinhas que ela faz. Então ele é extremamente importante. O segundo Made Café é o Made Dream, que ele abriu em 2008, e ele é o maior Made Café, ele é o que tem mais unidades, inclusive ele tem uma unidade na Tailândia, o que é, assim, extraordinário, ter o Made Café que ele cresceu tanto, que ele foi pra fora do Japão. E, basicamente, falando sobre Made Cafés de importância, eu acho que são esses 2, apesar de que a gente tem outros muito curiosos, por exemplo, o Pinafore e o Shangri-La, que é o único Made Café que tem meninas que trabalham lá que são plus size, e eu vi, e ele ainda existe. E eu acho que é isso sobre Made Cafés, assim. E eu espero que vocês tenham gostado. No próximo podcast, daí eu vou entrar um pouco sobre Made Cafés no exterior, sobre Made Cafés itinerantes como nós, sobre o nosso Made Café. E as meninas também vão trazer um pouquinho aqui da experiência dela como maids. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução. E pra gente poder finalizar o nosso podcast de hoje, eu quero convidar os mestres a fazer uma magiquinha. Então vocês vão ter que me acompanhar, hein? Todo mundo com o coração com a mão de novo. Repitam comigo. Sugar, sugar. Sugar, sugar. Brilha, brilha. Brilha, brilha. Estrelinha. Estrelinha. Que fique mais gostoso Que fique mais gostoso o meu dia. o meu dia. Muito bom, mestres! Obrigada por ter nos acompanhado nessa primeira edição do podcast e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau!